você, só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Te adoramos, você te me mantém exaltamos. de pé. Tudo é para você, Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nada somos se não for pelo teu Espírito, nos conduzindo, nos ensinando, nos ajudando, nos dando graça e sabedoria em toda e qualquer situação das nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua graça, que é presente nas nossas vidas. Tu és o nosso Deus maravilhoso, em quem confiamos. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado que desceu nessa terra, se fez igual a nós, para que nós entendêssemos a tua bondade e o teu amor, as tuas verdades, a tua graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, vocês podem se sentar, vocês estão bem? Obrigado, meninas. Dá uma salva de palmas para essas meninas, esse povo lindo. Eles facilitam muito a vida da gente e a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, né? Eu amo esse Deus. Nós vamos falar um pouquinho. Hoje é Dia das Mães. Uma data bem especial que o mundo todo comemora. Uma data bem comercial também. Todo mundo se aproveita, né? Da data. Mas amém. Lá em casa a gente não é muito ligado com isso. Eu costumo falar, a gente é bem tranquilo com essa questão de data. E nós sabemos que a gente honra e ama todos os dias. Mas às vezes, para algumas pessoas, é necessário ter um dia específico. Porque se não tem gente, tem filho que nunca lembra de dar nada para sua mãe. Só lembra quando a televisão fala muito, o comércio mexe com ele. E esse filho, então, lembra de honrar sua mãe, dar algum presente, ou alguma coisa, um cartão, para sua mãe. Se não passa o ano todinho, ele nunca lembra, o filho em geral, o filho, de honrar sua mãe. Então, às vezes é necessário. Mas a gente não pode entrar nessa vibe do apelativo demais, ficar nervoso com isso. É porque eu não pude dar o presente no dia a dia. Não. Honra com palavras, com atitudes, que mãe gosta muito disso. Mãe fica muito alegre quando um filho, às vezes, ajuda ela a lavar uma louça, fazer alguma coisa na casa, arrumar a sua cama. Nossa, como alegra o coração da mãe, não alegra, gente? Quem é mãe aí? Levanta a mão. Coisas do dia a dia. Às vezes uma mensagem no celular faz uma diferença muito maior do que um presente caríssimo, às vezes, né? Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a maternidade, e hoje o nosso dia é bem específico para isso. E foi Deus quem deu a maternidade. Foi Ele quem criou dessa forma, que a mulher desse filhos, gerasse filhos, para que a imagem e a semelhança dele fosse multiplicada na terra. Amém. Foi essa a forma que ele deixou. Então ele abençoou o homem e a mulher para gerarem filhos, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor sendo multiplicado na terra, vindo através da mulher. Amém? Não é lindo o nosso Deus? E a palavra fala lá em Gênesis 3:20, que o homem, né, falou para Eva que ela então era a mãe da humanidade. E a maternidade é muito importante, ela é o amor expressado. Mas na antiguidade, depois da queda do homem, do pecado, as coisas mudaram. E o inimigo que jaz nesse mundo, que ele entra em todas as esferas da vida das pessoas, também entra com a esterilidade. Muitas vezes, algumas mães são estéreis e naquela época
também do início do mundo, depois da queda, havia a esterilidade. E uma mulher estéril sofria muito, porque primeiro, muitas vezes ela era amaldiçoada. Ela não podia gerar uma descendência para aquele homem, para aquele marido, para aquela família. Ficava anulada a sua vida, a sua caminhada, a sua família. E muitas vezes ela era abandonada por ser estéril. Sofria ataques. Hoje existe a esterilidade, mas tem muitas, um pouco diferente daquela época, né? E esse era o plano de Deus, que a mulher gerasse filhos, que ela fosse mãe. E continua até hoje, não mudou o sistema. Só pode gerar filhos, um homem e uma mulher. Só gera filhos quando se encontram um espermatozoide e um óvulo. Por mais que o homem tente fabricar isso in vitro, em laboratório, fora da barriga ou fora da concepção do útero, vai precisar de um espermatozoide e de um útero. Daquilo que Deus criou, o homem não foi capaz de criar um espermatozoide e um óvulo para serem gerados uma pessoa. E como o Salmo 139 diz, ainda quando éramos uma massa informe, ele já nos conhecia, ele já tinha planos e propósitos ao nosso respeito. E nós, mães, temos o privilégio de carregar essa pessoa, esse espírito, que já é um espírito, é uma massa informe, mas já tem um espírito ali, é uma vida que está ali. Nós temos esse privilégio. E eu, como mãe, eu sei que as mães daqui todas têm o mesmo sentimento, passaram por isso, daquele amor que vai crescendo dentro da gente. Nem tem nada, a barriga nem cresceu, não tem nada, só sabe do resultado. Mas a gente já está amando essa pessoa que está aqui. Já está acreditando, já está fazendo planos para esse ser que está sendo gerado dentro da gente. E Deus está nesse negócio, com a ideia dele, essas coisas, amém? Então há uma alegria muito grande em sermos mães na maternidade. Eu falei até de manhã que tem um jargão, né, que diz assim, que mãe é padecer no paraíso. Acho que muitas vão concordar comigo que não é muito paraíso às vezes, né? Quando os nossos meninos nascem e a gente tem que amamentar, a gente passa noites acordadas dando plantão. Leva alguns anos isso, dependendo da criança. Nunca mais a gente dorme a noite inteira, na verdade. Quero crescer, porque a cada fase você vai estar acordada ou acordando por algum motivo com eles, com os filhos. E tem o tempo da amamentação, tem o tempo da fase da escola, de começar a andar, os dentinhos que nascem, as doencinhas que chegam e a gente sofre muito com isso. Mas tem muita alegria, se alegra cada olhar, cada gracinha, cada passinho que o nosso filho dá, é muito gostoso. Isso alegra o nosso coração, é muito gratificante. Então as mães ficam muito felizes com isso. Embora tenha muito trabalho, seja um desafio muito grande, porque a gente não aprende a ser mãe, não tem assim uma escola que ensina a ser mãe, a gente aprende na caminhada mesmo. Mas quem nos ensina é o Senhor, porque a ideia dele, quando o nosso coração está voltado para Ele, Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a ser mães. E tem mães que muitas vezes renunciam muitas coisas para cuidar dos seus filhos, por amor dos seus filhos. Existem mães que elas precisam trabalhar fora e ficar longe do seu filho o dia todo, porque elas preferem trabalhar para trazer a comida, o sustento dentro de casa, do que ficar em casa com o filho e não ter o que comer, nada, passar fome. Então são as escolhas que nós na maternidade precisamos fazer. Muitas vezes todas nós queremos trabalhar como mães, a gente quer dar coisas melhores para os nossos filhos, ajudar o nosso marido, mas tem mulheres que é por necessidade extrema mesmo, elas precisam trabalhar, porque senão não vai ter alimento em casa, ou sozinhas, ou ajudando o esposo. E muitas vezes os seus filhos ficam em creches ou com outras pessoas,
E elas saem bem cedo da manhã, voltam de noite, e assim é todos os dias. Elas encontram seus filhos dormindo muitas vezes, porque elas têm que cuidar, alimentar os seus meninos, por amor, né? Não é porque elas não querem estar junto com eles, é tudo por amor, porque tem as prioridades e as necessidades na maternidade. E às vezes eles ficam lá o dia todo na creche, longe do seu habitat, da sua casa, do seu ninho, porque não tem outro lugar para o seu filho ficar. Ela precisa trabalhar. Ela precisa, então, que alguém cuide do seu bebezinho. E isso, se ela ficar pensando muito, ela sofre. Então ela vai, trabalha, ela sabe que ela tem que sustentar e dar a comida e a roupa para ele. E essas são as atitudes das mães que amam, renunciam muitas coisas, passam os desafios, mas tem algumas mães que a gente sabe que elas não conheceram o amor de Deus, elas não entenderam esse amor da maternidade, e muitas vezes elas jogam os seus filhos no lixo, elas abortam, ou elas maltratam muito as suas crianças, porque a mente delas está perturbada com as coisas do mundo, com as vaidades do mundo, querendo ter prazer pessoal. É um egoísmo. Então, muitas vezes elas maltratam seus meninos, as suas crianças, desonram eles com a sua vida imoral e em vícios de droga e outras coisas, na lascívia, na luxúria. A gente sabe de muitas histórias, né, dessas mães, mas elas não conhecem o amor de Deus. Elas vieram já de um lar que não tinha nada para oferecer para elas, algumas vezes. Elas vieram de uma realidade que também não tinha amor e vai se perpetuando. E nós precisamos orar por essas mães também. Muitas vezes meninas estão tendo filhos, mas não entendem a maternidade, o valor, o que é esse ser que a gente carrega, que é um talento e é a herança do Senhor. Salmo 127 fala isso, né? Que os filhos são herança do Senhor. Ele nos concedeu, Ele nos emprestou para a gente cuidar deles, para a gente ter esse prazer de vivenciar esse amor, que só quando a gente tem filho que a gente conhece. Tem um amor de mãe ou de pai também, que a gente só vai conhecer quando a gente tem filhos. Que é um amor que empurra um trem por conta deles. É um amor que faz qualquer coisa por conta deles, se sacrifica. É um amor sacrificial mesmo, para cuidar dos filhos. Que a gente se expõe as situações que a gente achou que nunca antes ia fazer. Quem diria que a gente ia passar a noite desacordada? Não dou conta nem trabalhar. Eu nunca quis trabalhar à noite, porque eu não gosto eu não gosto de ficar acordada à noite. Mas pelos meus filhos eu fiquei. Muitas noites. Quando fica internado em um hospital, pior ainda. Aí a gente fica ali rodando, dorme meia hora, acorda, dorme meia hora, acorda, cuidando do soro, cuidando daquelas coisas, vigiando. Coisas que a gente se entrega totalmente pelos nossos filhos. Mas eu quero falar de algumas mulheres na Bíblia que o Senhor trouxe ao meu coração e elas parecem muito com a gente, porque são mulheres humanas. Foi naquela época, foi no Velho Testamento, mas o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Elas tinham os mesmos sentimentos que nós temos hoje. E criar filhos era a mesma situação, era o mesmo amor, eram os mesmos cuidados com o bebê ou com o filho. O mesmo desejo de ser mãe, que hoje tem muitas mulheres que não conseguem ter filhos. Existia naquelas mulheres, da mesma forma. Então eu quero ler com vocês Hebreus 11. Eu acho que eu desmarquei, está aqui. Nós vamos falar de Sara. Sara, a mãe da fé, uma mulher de fé.
Então 11:11 fala: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Sara, ela deu um vacilo. Que ela esperou 25 anos para ter esse filho dela, que eles desejavam, ela e Abraão. Ela deu Agar, teve aquela história, a gente conhece. Mas a promessa se cumpriu, ela não deixou de crer. Se ela deixasse de ter crido, não aconteceria. E ela teve o filho dela. E Isaac foi o filho da promessa e que gerou a nossa descendência. Que Deus falou que em Abraão serão benditas todas as famílias. Então nós somos benditos, amém? A nossa família. E nós estamos debaixo dessa promessa, dessa mulher de fé. Ela tanto teve fé que ela deu aquele vacilo, ela deu a outra. Ela achava até que não ia ser dela, mas ela cria nesse filho, que ia ser o descendente. Mas o Senhor corrigiu. Não, vai ser de você, mulher. Vai ser do seu ventre. Vai acontecer. Amém. Isaac veio. Amém? Amém. Então, Sara é o símbolo da fé para nós. 25 anos. Uma idade avançada, que seu corpo já não tinha mais nenhuma função de mulher. Mas se Deus falou, está falado, gente. A gente só tem que crer na promessa e seguir. E aconteceu. Amém? A nossa segunda mulher que a gente vai ver aqui na palavra é Joquebede. Quem conhece Joquebede? Já ouviu falar? Amém. A mãe de Moisés. Ele está lá em Êxodo 2, 1:9. Vamos ver aqui. Só ver aqui que eu dei uma desmarcada no meu. Está aqui. Amém. Então nós vamos só falar da história da Joquebede. Eu vou ler o 2 e alguns versículos para a gente pegar o contexto daquilo que eu quero falar para você dessa mulher. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. O que aconteceu aqui? Nós conhecemos a história. Faraó mandou matar todos os meninos homens, porque ele queria exterminar com a raça de Israel. Mas ele não conseguiu, porque era plano de Deus. E essa mulher, ousada, corajosa, ela falou: meu não, o meu povinho não vai morrer. Escondeu ele até quanto ela pôde. E ela certamente sabia que a filha do faraó tomava banho ali. Ela arriscou tudo. Era tudo ou nada. Ocorreu na mente dela: vou colocar o menino no cesto, vai correr no rio, alguém vai encontrar. Certamente a filha do faraó, porque ela conhecia a rotina ali. Tanto que ela mandou Miriam, a filha, ficar vigiando. Mas eu quero que você perceba a coragem dessa mulher. Você já pensou? Pensa comigo, colocar o teu filho, o bebê, era num rio, um rio com correnteza, não era uma piscina. E se o cesto virasse? E se algum animal pulasse naquele espaço de tempo? É muita ousadia e coragem dessa mulher. Mas ela arriscou para salvar o filho dela. Porque ela sabia que se ficasse, Faraó mandava matar. Aí veio o start, inteligência, o Espírito de Deus. Porque Deus já tinha um plano também para isso. Mas precisava que ela cumprisse, com ousadia. Botar o seu filho num rio, num cesto, é muita coragem.
Mas nós somos assim. Talvez hoje a gente não põe o nosso filho numa correnteza, mas nós temos coragem para outras coisas no nosso mundo moderno, para salvar o nosso filho de algumas situações. Essa mulher mandou a Miriam lá, e no versículo 9, a filha encontrou o cesto, pegou, viu aquela criança linda, que diz que ele era formoso, e todo bebê é lindo, devia ser muito fofinho. Falei até que hoje o Giovanni e a Uliana apresentaram o dele, devia ser igual o Rafael, todo fofo, gorduchinho. Então ela disse no 9, então lhe disse a filha de Faraó para Miriam: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Para a mãe de Moisés. Olha que bênção. Ela arriscou tudo, crendo no Deus que ela servia, que o menino ia ser salvo. E a própria filha do faraó pagou ela para cuidar do filho dela. Que bênção, né? É assim que o nosso Deus faz. Quando o nosso coração está alinhado com o Senhor para cuidar dos nossos filhos. E Moisés se tornou o libertador do povo israelita, do povo de Deus. Ele já estava programado por isso, por causa da coragem e da ousadia da mãe dele. Ele poderia ter morrido se essa mulher não tivesse dentro dela essa coragem de fazer o que ela fez. Ela poderia ter ficado ali, não, mas ele vai morrer. Meu Deus, já esperando o faraó chegar ali e matar. Mas ela foi ousada, ela foi corajosa. Amém? Eu quero mostrar para você outra mulher. Muita gente conhece a história dela. De Ana. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. A Ana desejava muito ter um filho. Ela era a mulher de Eucana, ele tinha outra mulher, a Penina, e ela tinha filhos. E ela começou a abusar de Ana. Vou ler os 5 para você. Que Eucana, então, foram fazer o sacrifício, que eles iam todos os anos para fazer o sacrifício no templo. E Eucana gostava muito de Ana, ele dava então sempre 2 porções da comida para Ana. Porque ele amava muito. Mesmo que o Senhor tenha deixado ela estéril. Mas nós sabemos que não foi o Senhor. Lá eles entendiam que tudo era Deus, o ruim, o bom e o mal. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Pensa, você desejando ter filho, ser mãe, que a gente já sabe que era uma maldição para eles não ser mãe, e ela queria dar uma herança. Essa era a função da mulher, principal. Ser mãe, gerar filhos, gerar a sua descendência. Hoje os nossos interesses estão muito pulverizados no tempo moderno. O último desejo das mulheres, muitas vezes, é ser mãe. Nós queremos tudo. Nós queremos o trabalho, a realização profissional, o dinheiro, uma casa, um carro, tudo mais. E ser mãe, se der, vem lá para o final. Às vezes com muita idade, porque nós temos que galgar algumas coisas. Porque os nossos interesses hoje, no mundo moderno, de alguns anos para cá, tem sido esse. E a gente tem desvalorizado esse valor da maternidade em Deus, que nós estamos gerando filhos que serão a imagem e a semelhança de Deus. Serão a descendência do nosso Deus. A nossa descendência é dele, que ele disse que é dele. Filhos são herança dele para nós. E nós temos muitas vezes relegado isso. Tem mulheres que nem querem ser mães. Tudo bem. Mas elas não vão saber como é ser mãe. Como é gostoso ser mãe. Pode ser desafiador, pode ser muito sofrimento, muito trabalho. Mas é muito amor envolvido nisso. Então, essa mulher
com esse desejo de ser mãe, subiu lá no templo e foi fazer a sua oração. Uma mulher fiel. Ela não deixou de congregar, ela não deixou de orar. Todos os anos ela subia. Não se revoltou contra Deus, muito pelo contrário. Ela foi suplicar ao único que poderia lhe dar um filho, ao Senhor. Chegou diante do templo, lá no templo, onde eles faziam as orações deles, né? Eli estava lá, que era o sacerdote, e no 13, fala assim, 1 Samuel 1, 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Eu achei engraçado isso aqui, porque ela falava baixinho, suplicava baixinho. E hoje, eu creio, então, entendi que lá se não orasse alto, em voz alta, você não estava orando adequadamente. Ele queria dizer que ela estava embriagada, que ela não estava orando de acordo. Hoje não, se a gente orar muito alto, o povo já acha que a gente está ficando doido, né? Mas a gente tem que orar, é baixo, é alto, é tudo. Nós não podemos deixar de orar. Mas ela fala, no 15, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. As pessoas muitas vezes têm tido problemas e dificuldades e não têm buscado aquele que pode resolver os seus problemas. Muitas vezes se revoltam, não deixam de congregar, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar aquele, derramar o seu coração diante daquele que pode todas as coisas, que pode solucionar os problemas do seu filho, da sua casa, da sua vida. Só Deus pode nos ajudar. E como os filhos são herança dele, é certo que ele nos vai dar a direção correta. E essa mulher implorou. E mais abaixo diz assim, no 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ela entendeu que tinha recebido a resposta da oração dela. Porque quando a gente entende que Deus nos ouve, nós nos alegramos. A tristeza, ela vai embora. Amém? Ela estava triste sim, mas ela derramou seu coração para aquele que podia todas as coisas. E aí o seu semblante melhorou, não estava mais descaído. Ela tinha recebido aquilo que ela tinha ido buscar diante de Deus. E ela engravidou de um homem que foi um grande sacerdote e profeta, Samuel. Um homem, temos dois livros deles, 1 e 2 Samuel, foi muito usado pelo Senhor. Porque ela não desistiu, ela não se rebelou, ela não se revoltou, ela continuou fiel e ela fez um voto diante do Senhor, crendo. Uma mulher de fé, uma mulher fiel ao Senhor, perseverante. Ela não desistiu e se rebelou. Ela continuou fiel ao Senhor e perseverando na oração que ela fazia, que o Senhor ia ouvi-la. Muitas vezes a gente chega assim diante de Deus mesmo, suplicando, chorando, se derramando, porque é necessário. A nossa oração muitas vezes é dessa forma, em relação aos nossos filhos, à nossa casa. E mãe sabe muito bem como é isso. Quantas vezes a gente tem se derramado diante do Senhor? Talvez lá na nossa casa, no nosso quarto, no nosso secreto, para que os nossos filhos sejam abençoados diante do Senhor. Amém? E o Senhor a ouviu. A nossa outra mulher é Rispa. Alguém conhece a Rispa?
ninguém fala dela. Ela está só uma historinha dela lá na palavra. 2 Samuel 21. Essa história da Rispa é bem intrigante, é bem interessante. O Senhor me ministrou muito ao meu coração através dessa mulher. Apesar de ser tão pouco que fala sobre ela. A história é grande, eu vou ler alguns versículos para contextualizar você daquilo que eu quero falar desta mulher. No 21, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei, os gibeonitas, e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então, o que aconteceu? Lá em livro de Josué, capítulo 9, esse povo, os amorreus, que são os gibeonitas, eles usaram de uma estratagema para enganar Josué, porque eles tiveram medo que Israel os matasse, aquele reino deles, essa tribo deles aí. E foram lá vestidos de pobre e tal, e Josué se enganou, acho que não consultou a Deus, e fez uma aliança com eles, de protegê-los para sempre. No Antigo Testamento, quando se fazia uma aliança, era uma aliança de verdade, era um pacto, era feito com sangue. E Josué fez o pacto com aquele povo, de protegê-los. E assim foi feito. Depois Josué descobriu que foi enganado, mas era uma tribo pequena. Eles só não queriam morrer nas mãos dos israelitas, porque Deus dava vitória para o povo dele em todas as batalhas, quando eles estavam corretos. Mas veio Saul, e como Saul cometeu alguns enganos, e a gente sabe de muitas histórias dele, ele matou alguns dessa tribo. E como Deus é um Deus correto, que ele respeita a aliança, mostrou para Davi. Davi, como um homem de Deus, ele buscou o Senhor. Por que estava tendo 3 anos de seca? O que estava acontecendo? Que ele estava fazendo tudo direito. Porque eles entendiam que quando acontecia alguma coisa ruim, uma maldição, alguma coisa estava errada. Você sabe que quando acontecem coisas na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ficar atentos e buscar em Deus o que está acontecendo? Se nós estamos andando adequadamente, corretamente, se nós estamos andando na nossa aliança com o Senhor, de verdade. E a aliança de sangue se paga com sangue. Então, lá para baixo, vamos ler o outro versículo. No 4. O rei Davi pergunta para eles: o que é, pois, que quereis que vos faça? Eles responderam: quanto ao homem que nos destruiu, que era Saul, e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens para que o enforquemos. Era sangue por sangue, era dente por dente, era a lei, era assim. Era o pacto que era feito, era sério. Não era palavra jogada ao vento, era sério quando se fazia uma aliança entre eles. E assim fez Davi: eu os darei. Eram 5 filhos, eram 7 homens, filhos de Saul. Tinham que ser os filhos de Saul, porque era o sangue dele que tinha que ser ligado ali honrado naquela aliança que tinha sido desfeita, quebrada. E dentre esses filhos de Saul, foram 2 filhos de Rispa, no versículo 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, que ela era uma concubina de Saul. E Saul entregou os gibeonitas, eles foram enforcados. E no 10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa
até que sobre eles caiu água do céu, sobre os filhos que estavam lá enforcados. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Imagina comigo. Seus 2 filhos foram enforcados, estão lá pendurados. Essa mulher pega um pano, uma barraca, uma tenda, e ela vai vigiar os filhos dela mortos lá. Porque ela entendia o que era uma aliança. Ela não se revoltou contra Davi. Porque ela entendia, eles entendiam o que era uma aliança, o que era um pacto, que era sangue por sangue. Descumprir o pacto tinha um preço a ser pago. Essa mulher, eu fui ver esse tempo qual era? Eram 6 meses, gente. Ela ficou 6 meses naquela barraca, abanando o corpo dos filhos dela, para que nem o animal tocasse, porque era uma desonra muito grande, era considerado uma maldição, um corpo ser comido pelos animais, era muito desonroso. Eles entendiam essas coisas, talvez a gente não entenda hoje. E ela entendia o que era um sepultamento de honra também. Nós hoje sabemos, todos nós, quando morrem os nossos familiares, os nossos entes, nós queremos dar um sepultamento de honra. A gente não joga em qualquer canto o corpo do nosso parente. É todo um protocolo que a gente tem para aquele corpo. E sempre existiu isso. Esse protocolo do corpo morto, do cuidado e da honra. Essa mulher corajosa, determinada. Pensa a determinação dessa mulher. Você seria capaz disso? De ficar ali debaixo de sol e de chuva? Por causa da honra dos seus filhos? Para que nenhum animal comesse a carne deles. Ela não podia pendurar eles dali. Não sei como era, mas ela só estava ali tocando. Era de dia e de noite, enxotando. Até que ela obteve a resposta. No próximo versículo. 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, que tinham sido furtados lá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também aos ossos dos enforcados. A determinação dessa mulher, a persistência dela, deu honra aos seus filhos. Eles tiveram um sepultamento de honra, tanto de honra que foram sepultados junto com o rei Saul. Os ossos deles foram juntos com o do rei Saul e seu filho Jonatas. Porque Davi reconheceu a atitude dessa mulher. Mas ela entendia o que era uma aliança. Nós temos uma aliança, amém? É uma aliança de sangue, porque quando houve a queda e o homem desobedeceu, Deus providenciou Jesus Cristo. E a aliança foi de sangue. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. Foi uma aliança de sangue por nós. Nós precisamos entender o que é uma aliança, um pacto. E quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma aliança com Ele. É a aliança mais poderosa que tem. Nós não precisamos dar o sangue, porque Ele levou e tomou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor, para nos dar a vida eterna. Mas essa mãe, ela entendeu, ela entendia o que era, e ela obteve resultados. Ela obteve a honra dos seus filhos, pela sua determinação, de ficar ali, enxotando. Nós hoje precisamos estar aqui, enxotando. Quantos animais selvagens têm atacado os nossos filhos? De dia e de noite, de vício, de prostituição, de lascívia, de doença mental, de doença física.
E você está lá, sai, Satanás. Aqui não, no meu filho não. Eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com Deus. Com o meu Deus Todo-Poderoso. Sai daqui, Satanás. Sai. Não, prostituição não. Andar no mundo não. Os meus filhos são do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Sai daqui. Todo animal selvagem, toda ave não vai morder o corpo, não vai comer a carne dos meus filhos, eles são do Senhor. É assim que a gente se levanta como essa mulher, honrando essa aliança, entendendo essa honra. Por mais que teu filho possa estar longe ou estar perto de você, sempre vem um bicho da noite selvagem querendo fazer um estrago nos nossos filhos. Mas nós temos que nos levantar como essa mulher rispa. Como ela, determinada. Como? Em oração. Como Ana, em fé, como Sara, determinada, corajosa, como Joquebede. Eu quis mostrar essas mulheres para nós, mães e mulheres, porque eu sei que nós somos assim com os nossos filhos. Mas muitas vezes estão rondando alguns bichos, alguns animais selvagens na nossa casa, mas nós precisamos nos levantar com ousadia, na oração, na palavra, declarando a palavra, aquilo que nós já sabemos que nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. Essa aliança é poderosa, ela nos dá certeza de que é vitória certa para os nossos filhos, de que eles serão honrados, por mais que eles estejam longe. Eles serão honrados se a gente permanecer fiel, porque Deus não nos deu filhos para a perdição, Ele nos deu filho para serem a herança do Senhor. E quando nós estamos bem firmes, mães, nessa palavra, nas promessas do Senhor, vai acontecer, é certo que vai acontecer. E nós temos promessas a esse respeito. Eu quero ler uma das promessas que está em Joel. Joel 2. Ei, mãe, nós somos muito corajosas. Nós temos o Deus Altíssimo do nosso lado. Nós temos a palavra que nos garante. Nós temos certeza da vida eterna. Ei, o poder está nos nossos lábios, proclamando a palavra, falando da palavra, declarando aquilo que nós queremos para os nossos filhos e para a nossa família. Mulheres ousadas, determinadas, cheias de fé, que perseveram. Nós não podemos esmorecer, não. Tem que ser como essa mulher, a rispa. Ali, ó, 6 meses, já pensou? 6 meses, os meus filhos não. Bicho nenhum vai comer. Meus filhos vão ter honra. Os meus filhos vão ser honrados. Eles não são malditos. Eles pagaram porque havia uma aliança ali, era necessário. Mas eu não entrego para esses animais. Eles não vão ser malditos por animais selvagens, do dia ou da noite. Seja o que for, que esteja rondando na sua casa. Que vício for, que doença for, incredulidade do inferno que for diante da palavra. Você tem a palavra, você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. E você tem uma promessa. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. É promessa de Deus. Se agarra com isso. Se agarra com isso. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Se Deus falou, está falado. Prego partido, ponta virada. É nós que temos que permanecer. É nós que temos que perseverar e sermos determinadas daquilo que o Senhor tem falado. Assim como Ana foi determinada diante do Senhor. Não quero mais ser desonrada. Senhor, eu quero um filho. Eu quero gerar. Pai, os meus filhos são teus, meus filhos são teus, meus filhos são salvos, meus filhos são curados, meus filhos são prósperos, meus filhos são mais do que vencedores, são benditos, eles profetizarão a palavra, eles terão visões de ti, Pai, eles serão como uma flecha certeira, eles vão atingir o alvo, aquilo que o Senhor planejou para os meus filhos, vai acontecer, porque eu estou aqui como uma atalaia, firme, determinada, perseverante, cheia de fé,
fazendo os meus votos diante de ti, Senhor, para que isso aconteça. Nem que muitas vezes a gente tenha que pôr o filho no cestinho e deixar o rio levar, para que Faraó não mate. Aleluia. O Senhor é bom. Essa é a certeza que nós temos que ter a cada dia, de que o Senhor cuida das nossas vidas, e se nós formos fiéis a Ele, na nossa maternidade, com a palavra, no nosso congregar, na nossa oração, buscando dele as promessas a respeito da nossa casa e dos nossos filhos, é vitória certa. Eles serão uma grande bênção para esse reino, assim como o Senhor projetou, assim como o Senhor determinou ainda no nosso ventre, naquela massa informe. Ele já conhecia pelo nome, diz a palavra. Então, é só colocar diante do Senhor. Às vezes é um tempo de perseverança, é um tempo clamando, depois é um tempo se alegrando, declarando a vitória, mas vai acontecer. Mas nós precisamos estar bem conscientes, mães, que nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. Nós temos compromissos. Como Rispa, ela entendeu que ela tinha era um compromisso. Ela não se revoltou com Davi. Ela entendeu, era um compromisso e tinha que ser cumprido. Era uma aliança de sangue. Nós entendemos que temos uma aliança em Jesus Cristo. Nós precisamos cumprir essa aliança. Tem coisas que nós precisamos olhar dentro da nossa casa e nos colocar diante do Senhor. Pai, está tudo certo aqui? Está acontecendo alguma coisa? Que eu estou fora? Que eu não estou entendendo? Que eu não estou enxergando? Dá-me olhos espirituais, olhos de águia, ouvidos de erudito para entender todas as coisas. Eu quero entender o que está acontecendo, Pai. Me mostra. Me mostra na tua palavra, envia teu mensageiro, me mostra no culto, na pregação. Eu não quero ser uma tola. Eu quero minha família realmente bendita, os meus filhos acertando o alvo, naquilo que o Senhor projetou. O primeiro alvo que os nossos filhos precisam acertar, e que nós que puxamos o arco, temos que lançar ele para que ele acerte, é a salvação. Esse é o primeiro alvo geral dos nossos filhos. Depois vem os alvos específicos. Nós estamos aqui retesando, somos nós. Não passando a mão na cabeça, mas sendo firmes e leais à palavra. Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra, Ele vai nos ajudar. Mas na sua palavra, naquilo que nós estivermos dentro da palavra. Amém, amadas, queridas? Eu quero que você leve para você essas 4 mães. Você medite sobre isso. Você é isso. Você tem essa força. Todos nós temos em determinados momentos essa força em cada situação. Elas se manifestam. A determinação, a ousadia, a fé, a força, a coragem. Nós que já temos os nossos filhos mais criados, se a gente for olhar para trás, fazer uma retrospectiva, a gente já vê que a gente já passou por cada uma delas, dessas situações. E eu quero ler para você receber para você, assim como um bônus, como um presente, como sendo você, essa mulher de Provérbios 31. A gente lê muitas vezes, ou lê por aí, mas eu quero que você ouça e veja você. Um dia uma ministra falou, eu não me achava nada disso, dessa mulher de Provérbios. É muita coisa, é muito difícil ser essa mulher, todas essas coisas. Mas ela falou, não, nós somos essa mulher, porque nós somos salvas, nós somos filhas de Deus, e sobre nós repousam todas as promessas e todo o poder de Deus para cumprir cada uma dessas coisas que fala em Provérbios 31. Então nós podemos, não é que tudo isso vai acontecer todos os dias, tudo junto, não, em cada situação, em cada fase, em cada etapa da nossa vida, com a nossa casa e os nossos filhos, vão acontecendo. Se veja nisso aqui, nessas palavras.
Porque você é essa mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das finas joias. Nós somos muito valorosas, mulheres de Deus, mamães. Mesmo você que é solteira. O Senhor nos incumbiu de certas funções. E nós temos todo o poder pelo Espírito de Deus para cumprir aquilo que Ele determinou em nossas vidas. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa, porque ela sabe administrar, ela sabe cuidar da sua casa, dos negócios da sua casa. Ela não engana o seu marido, eles administram juntos o dinheiro, as contas, tudo certinho. Então, não vai ter miséria nessa casa. Pode não ter muita coisa sobrando, mas nada vai faltar na sua casa. Amém? Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Nós somos mulheres sábias, boas, bondosas, e nós fazemos o bem para o nosso marido. Porque tem mulher que faz o mal para o marido, sabia? Tem mulher que não cuida da casa, não cuida do marido. A cabeça dela está um pouco distante daquilo que a palavra fala. Mas nós não, nós somos filhas de Deus. E nós temos essa verdade em nós. E as que vão ser ainda esposas, elas já estão aprendendo que elas serão excelentes esposas, excelentes mães. Que elas já estão tendo essa instrução que nós não tivemos. Eu não conhecia essas coisas quando eu me casei. Eu lia uma Bíblia longe, muito difícil, e um Deus que morava lá no alto e eu aqui embaixo, e nós não tínhamos ligação nenhuma, relação nenhuma, eu e esse Deus. Mas hoje não, esse Deus está aqui. Amém. E essa Bíblia, ela é inteligível para mim. Ele me revela as coisas que Ele quer. Amém. E Ele revela para todas vocês também. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Ela escolhe as frutas no verdurão, a comida que ela vai comprar e vai fazer, e não falta um bom alimento na sua casa. É meu contexto, tá? Com os navios mercantes, ela traz de longe provisões para o seu lar. Com suas mãos, ela vai no Big Box, ela vai no Carrefour, ela vai na feira e traz a provisão para a sua casa, porque ela trabalha, então o marido dá dinheiro e ela traz a provisão para a sua casa. Ela não, nada falta lá. Antes de romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Essa mulher, ela levanta cedo, se ela tem condições, ela sabe organizar as suas ajudantes, a sua empregada, e se ela é uma empreendedora, ela sabe organizar e mandar nas suas colaboradoras, ela sabe designar o que cada uma tem que fazer para que tudo dê certo. Amém? Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agriculturável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Essa mulher, ela tem sabedoria, porque ela busca em Deus para saber o que ela deve comprar. Será que eu devo comprar essa televisão agora? Será que é o momento de comprar essa roupa agora? Será que é o momento de adquirir este móvel agora ou esse carro? Ela avalia se é o momento certo. Nós hoje não lidamos com a agricultura, nós lidamos com outras coisas, né? Será que é o momento de eu fazer esse curso agora? Eu espero um pouco. Será que meus filhos podem comprar isso ou não? Ela avalia, é uma mulher inteligente que busca em Deus. Dedica-se com prazer ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Ela é uma mulher forte, porque ela é trabalhadora, ela não fica escorando, ela sabe administrar com sabedoria, a gente já falou, para que as coisas produzam lucro. Ela não quer prejuízo na sua casa. E a sua lâmpada, que eu creio que a lâmpada do Espírito Santo sempre está acesa, porque ela é uma mulher que ora, ela é uma mulher que busca em Deus a sabedoria. Que a lâmpada na palavra a gente sabe que é a luz do Espírito Santo.
é um símbolo disso. Então essa mulher, ela tem o Espírito Santo atuante dentro dela. Com talento e delicadeza, prepara fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Talvez tenha mulheres que saibam costurar, fazer crochê, tricô, e ela faz isso de fato. Mas talvez ela apenas conserte as roupas da sua casa, dos seus filhos, tudo em ordem, tudo organizado, nada faltando. Que a sua família seja sempre bem vestida e arrumada, coopera com os pobres e necessitados. É uma mulher compassiva, do coração bondoso, que abençoa os outros. Tem gente que tem pouquinho demais, né? Pobre, mas se passa alguém lá pedindo, ela dá. Eles dividem a comida. Passa alguém mais necessitado que ela e eles dão. E é assim que nós temos que ser na nossa casa. Nós não podemos reter, nós precisamos sempre aprender a dividir, a dar um pouco que temos para os pobres. A Bíblia fala disso. Nós somos mulheres que entendemos o coração de Deus, de ajudar os outros. Me lembrei agora de uma vizinha minha, vou até contar. Uma senhorinha, eu achava sensacional. Minha vizinha, uma senhora. Ela tinha o hábito de todos os dias, quando passava o pessoal do lixo, né, que limpam a cidade, eles passavam recolhendo, são mulheres e homens à tarde, ela descia lá do apartamento dela com uma jarra de água gelada e copo para dar para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores, e às vezes café. Nossa, aquilo eu achava lindo demais. Ela até já faleceu, mas como foi um exemplo para mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não tem nada, não é nada dela. Mas todas as tardes, o horário do caminhão do lixo passar e vinha o pessoal, ela descia, já gritava lá da janela, mandava o pessoal e levava água fresca para aqueles trabalhadores. Porque eles carregam a garrafinha deles, mas é uma água quente. Isso era todos os dias. Isso falava muito comigo. Um bom exemplo. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir, que é uma mulher que prevê as coisas. Ela não deixa para a última hora, ela tem previsão de tudo que vai acontecer. A época do inverno, vamos preparar as coisas para o inverno. A época do verão, e lá fazia muito frio. E nós somos assim, nós cuidamos da nossa família. Tece cobertas para a sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias, à porta da cidade onde seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Nas assembleias significa o templo. Essa mulher é uma mulher que congrega, é uma mulher que está ali honrando seu marido junto com ele, diante do Senhor. Tem o tempo para todas as coisas, tem o tempo para servir ao Senhor. Ela está na assembleia, junto com o seu esposo, dando força para ele. Vamos lá, você vai congregar, vamos congregar hoje. Venha comigo, vou estar com você lá. Ela produz roupas de linho e as vende, fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. Ela é otimista em relação ao futuro. É uma mulher que olha para o futuro e não murmura. É uma mulher que está otimista. Ela crê que as coisas vão dar bem. Somos nós, as mulheres da palavra da fé. É nós purinho aqui, é você. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Não é uma mulher rixosa, muito brigona. É uma mulher que tem paciência e sabe ensinar com bondade. Seus filhos, a sua casa. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa e sem dar lugar à preguiça. É uma mulher que trabalha, que cuida das suas coisas. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Viu, maridos? Não esquece de elogiar a tua mulher. Amém. Fala para ela que ela é uma bênção na sua vida, que ela faz muito bem a sua comida, que ela cuida bem de você. Sabe que a mulher, ela precisa também ouvir essas coisas de vez em quando? Ela sabe que ela já faz tudo isso. Mas é bom a gente às vezes reconhecer não apenas os filhos também, mas os maridos.
Fala para ela que ela faz o melhor bolo de mandioca, o melhor arroz. Eu falo isso muito para minha sogra. O melhor arroz da minha vida que eu gosto de comer é o da minha sogra. Pensa na alegria dessa mulher. Ela faz questão de fazer, mas o arroz dela é muito gostoso. Ela sabe fazer um arroz como ninguém. Uma coisa simples, né? Nem todo mundo acerta. Ou que é do meu gosto, não sei. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme o Senhor, essa será honrada. Mas principal de tudo, nós podemos nos arrumar, nós podemos ser belas, mas o principal de tudo é nós temermos ao Senhor. Essa é a maior honra que nós podemos ter. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Mas ainda, mulher, que você não receba nenhum elogio humano do seu filho, do seu marido, do seu parente, do seu aderente, saiba que o seu Deus está vendo o teu compromisso e o teu cuidado e o teu trabalho, e Ele vai te honrar. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, porque Você é bom. Nós somos gratos, Pai. E toda a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. As Suas palavras são vida e são do Teu Espírito. E elas operam poderosamente, Pai, em corações férteis, em terras férteis. Elas produzirão a 100 por 1, em nome de Jesus. Eu quero perguntar hoje se tem alguém que ainda não confessou Jesus, não tem essa aliança poderosa com Ele para você desfrutar de tudo que está disponível para você. Você pode fazer isso hoje, agora, ou pela internet. Se ainda você não confessou a Jesus, faça aí. Fala para o Senhor que Ele é o teu Senhor, que você recebe Jesus, você o confessa como Senhor e Salvador da tua vida, e você quer fazer um pacto, uma aliança poderosa com Ele, para ser guardada, protegida, provida de tudo e para sempre, porque isso significa uma aliança, e Ele vai te guardar em todo o tempo. Amém? Alguém que no nosso meio que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é um bom presente, é uma boa arma, poderosa. Amém. Para a salvação ou para a língua? Amém. Vem aqui na frente então, levanta. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, seja bem-vindo, seu nome é? Davi. Nós temos um pessoal que vai com você ali. Esse é o Davi. Seja bem-vindo ao nosso meio. Eles vão falar contigo, vão te apresentar a igreja. Mas primeiro o pastor vai orar, depois vai descer, é isso? Vai orar pelas mães. Tem alguém que necessita de cura, que a gente concorde que você já é curado, sarado, livre, seja doença física, mental, emocional, de qualquer coisa? Alguém? Amém. Amém. Então, o pastor vai orar pelas mamães. Glória a Deus. Glória a Deus.